Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta quarta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Seja muito bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez, Deus abençoe a sua vida. Você que já é alguém que acompanha, né, sempre o nosso programa, seja também muito bem-vindo, que Deus abençoe ricamente a sua vida e a sua família. Você que ainda não está inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal, ative aí o sininho das notificações para que você possa ser notificado sempre que houver um conteúdo novo. Clica também no like, deixa aí o gostei para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante e compartilhe esse link aí com o maior número de pessoas que você puder. Compartilhe aí no status do seu WhatsApp, nos grupos que você participa e envie aí para uns 5 a 10 contatos no privado, convidando essas pessoas para também ouvir a palavra do Senhor nesta manhã. Vamos então para a nossa reflexão de hoje. E hoje eu quero conversar com você sobre casamento versus divórcio. E eu quero ler o texto que está em Marcos, no capítulo de número 10, os versículos de 1 a 9. Marcos, capítulo de número 10, versículos de 1 a 9, nos diz assim: Jesus saiu dali e partiu para a região da Judéia, do outro lado do Jordão. E de novo as multidões aglomeraram-se em torno dele, e ele as ensinava como de costume. Então alguns fariseus se aproximaram dele e, para colocá-lo à prova, perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher? Ele, porém, lhes perguntou: que vos ordenou Moisés? Eles responderam: Moisés permitiu redigir um documento de divórcio e mandar a mulher embora. Jesus prosseguiu: foi por causa da dureza do vosso coração que ele vos deu esse mandamento. Mas desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o homem não separe o que Deus ajuntou. Bom, a gente percebe que tem havido cada vez mais um número crescente de divórcios. O número de divórcios está cada vez maior. As pessoas casam e muito facilmente se descasam. Casam e desfazem o casamento, simplesmente entendendo que o casamento é apenas um contrato social, um contrato entre duas pessoas. Mas a verdade é que o casamento, conforme instituído por Deus, é muito mais do que simplesmente um contrato entre duas pessoas. O propósito de Deus para o casamento é que o casamento seja indissolúvel. Deus não criou o divórcio. Deus não criou o casamento com a possibilidade ou com a opção do divórcio. Esse não era o propósito de Deus. Inclusive, o texto que nós lemos nos mostra que alguns fariseus se aproximam de Jesus e perguntam se era permitido o homem se divorciar da sua mulher. Jesus então pergunta para eles o que é que Moisés havia dito, e eles então disseram que Moisés havia permitido que se desse carta de divórcio. E Jesus então deixa muito claro no versículo de número 5 que aquilo havia acontecido por causa da dureza do coração humano. Por quê? Porque o homem estava se divorciando, devolvendo a sua mulher por qualquer motivo. Então Moisés decidiu organizar as coisas e instituir a carta de divórcio e estabelecendo também critérios para que isso ocorresse. Mas veja, o detalhe é que Jesus deixa claro no versículo de número 6 e 7, 8, que desde o início da criação, o propósito do casamento é para que ele fosse indissolúvel. Por isso ele diz: desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher para que um possa completar o outro, e por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Ele está fazendo uma alusão
ao texto de Gênesis, capítulo 2, versículo de número 24. Deixará, pois, o homem sua mulher, deixará, pois, o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Então, a partir do momento que um homem e uma mulher se unem, se tornam uma só carne. E não é apenas no sentido sexual, é também no sentido de propósito, é no sentido de vida. Duas pessoas diferentes, né? Um homem e uma mulher, duas pessoas diferentes, mas com objetivos em comum, com caminhos que se cruzam, com caminhos que podem andar lado a lado. Então essas duas pessoas decidem iniciar uma vida a dois. Infelizmente, o relacionamento tem se tornado descartável para muitas pessoas. Nós vivemos na era dos descartáveis. E as pessoas estão também levando essa questão para os relacionamentos, para os casamentos. O Bauman, ele fala do amor líquido, dos relacionamentos líquidos, já não há mais solidez. As pessoas desfazem com muita facilidade de um relacionamento. E Jesus dá uma dica aqui nesse texto, que um dos motivos para que um casamento se desfaça, uma das causas, né, do divórcio é justamente a dureza do coração. E é realmente o que a gente percebe. Porque veja só, nós somos pessoas diferentes, isso é natural. Você não vai casar com uma pessoa que seja exatamente como você, que pense exatamente como você, que tenha os mesmos gostos. Embora possam ter semelhanças, mas já também muitas diferenças. E o casamento é um grande desafio à convivência. É um grande desafio para aprendermos realmente a conviver com alguém que é diferente de nós. Então, Deus criou o casamento para que o casamento fosse indissolúvel, monogâmico. Então, esse é o propósito de Deus. E Deus criou o casamento, e se Ele criou o casamento, Ele também proporciona e providenciou os recursos necessários para a manutenção do casamento. Por isso que é fundamental a presença de Deus. Se uma pessoa quer ter um bom casamento, um casamento saudável, um casamento sólido, é essencial a presença de Deus. No Salmo 127, o salmista inclusive fala sobre isso, quando ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, Deus instituiu o casamento e por isso ele precisa ser peça fundamental. Ele precisa fazer parte dessa relação, precisa fazer parte desse relacionamento. Mas aí eu relacionei aqui algumas coisas que podem levar um casal ao divórcio, algumas causas, algumas possíveis causas de divórcio. A primeira delas é a indiferença. Veja, é quando uma pessoa já não valoriza mais a outra, quando a pessoa já não leva a outra em consideração, age com indiferença, como se a outra pessoa não existisse. A infidelidade. E aqui, quando a gente fala de infidelidade, não é apenas no sentido de uma traição por meio de uma relação sexual com uma outra pessoa. Inclusive, o próprio sentimento. A partir do momento que a pessoa passa a nutrir um sentimento para uma outra pessoa que não é o seu cônjuge, aí já há uma infidelidade. E também, quando a pessoa não está cumprindo com o seu papel e com suas responsabilidades naquele relacionamento, ela também já está sendo infiel à aliança que fez no altar. Então, a infidelidade não é apenas ter um relacionamento sexual com uma outra pessoa, é também não cumprir com as responsabilidades, não cumprir com o seu papel, nutrir qualquer tipo de sentimento por outra pessoa, que não seja o seu cônjuge, com outros interesses, né? Então isso também já é uma atitude de infidelidade. Outra causa é a incompreensão. Veja, quando está ali no período do namoro, período do noivado, é aquela coisa da cumplicidade, de estar junto e tudo mais, de gostar do que o outro gosta, de querer fazer o que o outro gosta. E depois que casa, parece que há uma dificuldade de ser compreensivo, de entender o outro, de olhar o outro e de perceber também o lado do outro. As pessoas muitas vezes são incompreensivas. Elas querem simplesmente impor a sua vontade, impor os seus gostos.
E isso naturalmente gera desgastes. E eu sempre digo que nenhum casamento acaba de um dia para o outro. É sempre um processo. É sempre um processo. Um divórcio é o fim de um processo de desgaste que começou há muito tempo. E o divórcio nunca é a solução. O divórcio, na verdade, é um sinal de que realmente aquele casal não encontrou uma solução e por isso optou pelo caminho que achou mais fácil. O divórcio costuma ser o caminho mais fácil, mas as consequências costumam ser dolorosas, desafiadoras, costumam ser difíceis. É sempre mais difícil restaurar do que terminar, mas é sempre melhor restaurar do que desfazer aquilo que era tão importante. Então, ainda que seja desafiador restaurar, reconstruir, perdoar, mas é sempre melhor, ou pelo menos geralmente é melhor, do que simplesmente desfazer. Outra possível causa de divórcios é a falta de intimidade. Lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo de número 25, diz que o homem e a mulher estavam nus e eles não se envergonhavam. E aqui não é apenas a questão o nu físico, mas o nu emocional. Veja, hoje as pessoas estão muitas vezes casadas, convivendo debaixo do mesmo teto, mas não se conhecem mais, já não abrem mais o seu coração para o outro, já não fala sobre os seus sonhos, os seus anseios, também não fala sobre as suas tristezas, sobre as suas frustrações, não há essa intimidade, não há essa comunicação, essa cumplicidade. Parece que ao mesmo tempo em que as redes sociais, as ferramentas de comunicação aproximaram os distantes, distanciaram os de perto. E às vezes a gente vê alguns casais que se falam mais por mensagens do que olho no olho. E esse é um grande problema, não é? As pessoas inclusive estão deixando de lado a importância da mesa. A mesa é um ambiente de comunhão. A mesa é um lugar onde todos ficam no mesmo nível, onde é possível olhar no olho do outro, onde é possível compartilhar experiências, onde é possível ouvir um ao outro. Então, a mesa é algo fundamental, a experiência de fazer uma refeição juntos. Eu sei que, por conta das diversas demandas e da correria mesmo do dia a dia, muitas vezes há dificuldade de se encontrar horários ou de o casal estar junto no momento da refeição, mas é preciso ter um momento, seja na hora de dormir, ou ao acordar, ou durante o dia, algum momento em que o casal possa realmente conversar, possa dialogar, para que haja essa intimidade. Outra causa também é a falta de compromisso. Veja, como eu disse lá atrás, tem pessoas que acabam não assumindo as suas responsabilidades, não acabam cumprindo com o seu papel no relacionamento e acaba sobrecarregando para o outro. E quando um não cumpre, isso sempre vai gerar consequência para ambos, porque na verdade os dois se tornaram uma só carne. E o que muitas pessoas esquecem é que quando um não está bem, o outro também não está. Quando um fere o outro, aquele que feriu também acaba sofrendo a consequência da ferida, não é? Porque os dois se tornaram uma só carne. O que afeta um agora vai naturalmente afetar o outro. Então é preciso ter esse compromisso, e o compromisso principalmente de fazer o outro feliz. Há pessoas que casam para ser feliz, quando na verdade deveriam casar para fazer o outro feliz. Eu sempre digo o seguinte: não case para ser feliz, seja feliz, e então, quando você estiver muito feliz, você casa para você compartilhar da sua felicidade com a pessoa que você ama. E aquela pessoa, ao se sentir feliz, naturalmente vai também sentir o desejo de te fazer feliz. Bom, então essas são algumas causas, né, como eu havia dito: a indiferença, a infidelidade, a incompreensão, a falta de intimidade, a falta de compromisso. Quais seriam então as possíveis consequências de um divórcio? Porque veja, todo divórcio traz consequências. Embora possa parecer o caminho mais fácil, pode ser o caminho mais doloroso, pode ser o caminho mais difícil. Então, quais são as consequências que a gente costuma ver? Primeiro, são as mágoas. A pessoa sai magoada e o outro também sai magoado daquela relação. Os ressentimentos, a pessoa sai ali com um sentimento de frustração, de tristeza e começa a alimentar
e reforçar esses ressentimentos, né, a se ressentir e muitas vezes até se fechar, até mesmo para tratar bem o outro, né? Os traumas também são algumas consequências de um divórcio. Às vezes a pessoa sai de um divórcio com trauma e não quer mais se relacionar com ninguém, nem amizade, porque traz marcas dolorosas daquele relacionamento. Às vezes, marcas de um relacionamento que foi marcado por abusos, por agressões, não é? Então aquilo ali naturalmente gera algumas marcas, não é? Profundas. Há pessoas que, por conta de um divórcio, entram num processo depressivo. A depressão acaba sendo um caminho tomado por algumas pessoas que não aceitam o fim de um relacionamento ou que não aceitam ter perdido aquela pessoa e aí acabam entrando num processo de tristeza profunda, de depressão, de lamentar e até de perder a vontade de viver. E há também a frustração, porque na verdade nenhuma pessoa em sã consciência entra num relacionamento, começa um relacionamento e entra num casamento com o objetivo de terminar. Quem casa quer continuar casado. Embora algumas pessoas até digam assim, não, se não der certo, a gente separa. Mas a gente sabe que no fundo a pessoa realmente quer permanecer casada. Então quando aquele casamento termina, há um sentimento de frustração. E aí, eu quero nesta manhã dizer para você o seguinte: o divórcio não é um caminho, não é uma opção, não deve ser visto como uma opção. Deus, ele tem todos os meios e todos os recursos necessários para que haja a restauração. Eu sei que, infelizmente, existem casos que realmente acabam chegando em divórcio, o divórcio acaba sendo inevitável. Mas eu quero convidar você nessa manhã, que de repente está passando por uma experiência de dificuldade no seu relacionamento conjugal, que você não olhe o divórcio como uma opção. Que você não olhe o divórcio como uma porta que de repente você possa abrir e sair, mas que você olhe para o seu casamento com um olhar de graça, com um olhar de misericórdia, de compaixão, e que você sobretudo busque em Deus a sabedoria necessária para restaurar o seu casamento. Talvez você esteja pensando em acabar com o casamento, em terminar o seu relacionamento, por causa do que o outro faz ou por causa do que o outro deixa de fazer, ou talvez por você não ter conseguido mudar o outro. Mas deixa eu te falar uma coisa, desista de querer mudar o outro, mude a si mesmo, porque a partir do momento que você muda a si mesmo, a vida se torna mais leve e de repente o que está precisando mesmo nesse seu casamento é que você mude a sua postura, que você mude a sua maneira de ser, a sua maneira de agir, e de repente o seu cônjuge ele vai perceber essa mudança que houve em você e ele vai se sentir constrangido também em querer mudar. Ele vai sentir a necessidade de também mudar porque viu que você mudou. A partir do momento que você fica tentando mudar o seu cônjuge, você entra num processo de frustração, porque a verdade é que a gente não consegue mudar o nosso cônjuge. A única pessoa que a gente consegue mudar é a nós mesmos. A gente muda a nós mesmos. Para isso, a gente precisa de determinação, de disciplina, de decisão. A gente precisa decidir mudar. A gente precisa querer mudar e decidir buscar essa mudança em nós. A partir do momento que nós mudamos, o nosso cônjuge pode também ver a necessidade de mudança e buscar também mudar naquilo que for necessário. Então, o que é preciso fazer para que um casamento seja bem sucedido? Primeiro, o amor ele precisa ser voluntário e incondicional. É importante destacar o seguinte, que amor é atitude e não apenas palavras ou sentimento. Tem gente que diz que ama, mas atitudes são completamente contrárias àquele discurso de amor. Então, o amor se percebe pelas atitudes, o amor se percebe pelo comportamento, o amor se percebe no dia a dia, nas pequenas e grandes coisas. Então, outra coisa que é importante para que o seu casamento seja bem sucedido é a compreensão, a paciência, a perseverança, é não desistir do outro, é não abrir mão de quem um dia já foi tão importante para você.
Veja o quanto você de repente lutou para que você casasse, para que você estivesse com essa pessoa, e de repente os problemas começaram a surgir, de repente as tempestades começaram a balançar o barco do seu casamento, e agora você está pensando em pular do barco, agora você está pensando em desistir. Mas veja, lembre do que te fez estar com essa pessoa, do que te fez gostar dessa pessoa, do que te fez querer casar com essa pessoa. Lembre-se disso. Por que foi que vocês decidiram se unir? Qual foi o motivo de vocês terem se casado? Antes de pensar no divórcio, lembre-se de quais foram os motivos que te levaram a casar. E aí, a partir do momento que você lembra dos motivos que te levaram a casar com essa pessoa, você vai perceber aquilo que realmente é importante no relacionamento, de repente aquilo que você deixou de fazer, aquilo que você deixou de ser, e um tempo novo pode passar a ser vivido por vocês. Outra coisa importante é a humildade. Reconhecer os próprios erros, confessar as suas falhas, pedir perdão, liberar o perdão. O orgulho é um grande entrave nos relacionamentos. A pessoa orgulhosa, ela não reconhece as suas falhas e ela também não perdoa as falhas do outro. Então, um dos grandes entraves dos relacionamentos, um dos grandes causadores de divórcio é o orgulho. Quando Jesus fala aqui de dureza de coração, ele está falando, dentre outras coisas, de orgulho. A pessoa orgulhosa, ela não reconhece que precisa mudar. A pessoa orgulhosa, ela só vê a falha no outro, o erro no outro, o problema no outro. Ela não consegue reconhecer e admitir as suas próprias falhas. Mas a pessoa que tem o coração contrito, o coração quebrantado diante de Deus, ela vai reconhecer as suas falhas, vai reconhecer também as suas imperfeições, vai confessar o seu pecado, vai buscar o perdão e vai perdoar também o pecado do outro. E outra coisa importante é o companheirismo. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Os dois serão uma só carne. Companheirismo é andar juntos na mesma direção. Embora sendo pessoas diferentes, mas as nossas diferenças, elas devem nos servir para nos completar, para nos aproximar e não para nos distanciar. E outra coisa importante também para que o seu casamento seja bem sucedido é fidelidade. Fidelidade de pensamento, fidelidade de propósito, fidelidade de coração. É você estar realmente de corpo e alma nesse relacionamento. Entender que o casamento é bênção de Deus. Isso não significa que você não vai ter problema, que você não vai ter dificuldade, que você não vai ter, às vezes, discórdia. Essas coisas acontecem. Todo casamento tem problema. Tem pessoas que olham para o casamento do outro, às vezes para o casamento daquele que posta uma foto ali na rede social e acha que o casamento daquela pessoa é melhor, porque a imagem que se passa é uma imagem de perfeição. Mas todo relacionamento tem problemas, sabe por quê? Porque todo relacionamento é composto de pessoas imperfeitas e falhas. Então, naturalmente, vai haver problemas, vai haver dificuldades, mas a decisão de não abrir mão é o que faz a diferença. A decisão de não desistir é justamente o que vai fazer a diferença e vai nos impedir de abrir mão do nosso relacionamento, tá bom? Então, que Deus nos abençoe e que você continue investindo no seu relacionamento. E se de repente você passou por essa experiência do divórcio, não entre num novo relacionamento antes de as suas feridas serem curadas, antes das feridas emocionais, as feridas do seu coração serem curadas. Um relacionamento não cura outro. Tem gente que diz assim, não, eu vou entrar num relacionamento porque aí eu vou esquecer do passado. Não, você não vai esquecer e um relacionamento não vai curar outro. Se você entra num novo relacionamento ferido do relacionamento anterior, você vai ferir uma pessoa que não tem nada a ver e vai continuar sendo ferido também. Então, sare as suas feridas, trate a sua alma, faça uma terapia, busque ajuda para que você não experimente uma nova decepção, uma nova frustração, tá bom? Que Deus abençoe, a sua vida, a sua casa, a sua família e que essa quarta-feira seja uma quarta-feira ricamente preenchida pela presença de Deus. Deus abençoe, um forte abraço
E se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, você tem um novo encontro marcado com Reflexão em Vida. Compartilhe esse link com o maior número de pessoas que você puder, tá bom? Deus abençoe, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.